Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um ICCast e o programa de hoje será um pouco diferente. Hoje estou sozinho, não estamos com as pessoas normais da bancada, pois o professor Almir Mariano, professor de Segurança no Trabalho daqui da UFESA Paulo Ferros, ele contatou nós e com isso ele propôs avaliar seus alunos por meio de uma entrevista. Essa entrevista sobre o conteúdo de segurança no trabalho. Então não estranhemos, pois a cada assunto abordado será um tema diferente e um grupo diferente que será abordado. Com isso, pegamos nossa pipoca, nosso refrigerante e vamos ver no que dá esses alunos sendo entrevistados. Agora estamos com o grupo de jornada de trabalho, grupo da turma 1 de segurança. E quer que vocês se apresentem aí, por favor? Bom, boa noite, meu nome é Rayane e eu sou aluna do curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia aqui no campus Paulo Ferros, da UFESA. Meu nome é Talismar, eu também sou estudante de CIT aqui do campus Paulo Ferros. Boa noite, meu nome é Victor, sou aluno do curso de Arquitetura e Urbanismo. Boa noite, meu nome Pode se aproximar do microfone. E eu sou estudante do curso de CIT aqui do campus Paulo Ferros. Aí eu quero que vocês me digam o que é a jornada de trabalho em si, né? Vocês pesquisaram, vocês tiveram 3 semanas pesquisando esse tema, então eu quero que vocês me expliquem aí. A jornada de trabalho ela diz respeito justamente às horas, aos serviços prestados pelos trabalhadores no Brasil. E para isso, a reforma trabalhista, como a gente sabe, ela passou por modificações, né, agora no início de julho de 2017, e foi sancionada pelo atual presidente do Brasil, Michel Temer, e ela tem essa intenção justamente de estar modernizando as relações de trabalho no nosso país, facilitando a geração de emprego e também está reduzindo os custos do setor produtivo do nosso país. E a jornada de trabalho atual, você define ela como? Como é que você vai dizer, eu vou trabalhar só meio período, eu vou trabalhar só um período completo, eu vou trabalhar noturno? Como é que você vai definir isso aí? Então, tem uma relação que a jornada de trabalho, houve a reforma, mas sempre respeitando, né, as 8 horas, com a possibilidade de até 2 horas extras, né? No caso, quando passa para 12 horas, aí já entra uma outra jornada específica, a 12 por 36, que essa 12 por 36, ela ocorre de forma que o trabalhador, ele tem sua carga horária ali, não é bem semanal, porque ele trabalha 12 horas, e folga 36, né? A gente atualmente viu muito isso em questão de setores de segurança e saúde, que o pessoal que dá um plantão, né? Dá um plantão de 7 horas e sai 7 da manhã, 12 horas e necessita desse descanso. Aí, o que acontece? A questão do serviço parcial, né? A jornada de trabalho parcial, a reforma trabalhista, ela apresentou duas opções, que seriam a pessoa trabalhar 30 horas, 100 horas extras, ou então semanais, essas horas, 30 horas semanais, ou então 26 horas semanais e com a possibilidade de até 6 horas extras. O que a gente tinha que, antes da reforma, o cidadão, o trabalhador, ele tinha sua obrigação de passar o quê? Eram 25 horas semanais, 100 horas extra. E a questão também da parcialidade, houve uma modificação com respeito às férias desses trabalhadores, onde eles, antes, as férias eram dadas de acordo com era uma proporção com o período de trabalho que eles faziam. E hoje em dia não, a reforma, ela traz para eles 1 mês de férias. As férias foi uma das temáticas de um dos grupos aqui, que eles explicaram bem sobre esse trabalho.
Eu queria... A pergunta que eu vou fazer agora é assim. Se você... fazer uma analogia, né? Você vai lá, seu empregador, né? Contratante. Aí o contratante fala, eu tenho 6 horas nesse emprego X aqui. Só que aí eu sou o melhor nesse assunto, trabalho nesse ramo. Ele diz, não, só tenho 4 horas. Ou então, vice-versa, você tem hora disponível e quer trabalhar mais, o funcionário, o empregador, ele pode dar essa... Então, como é definida, a questão é, como é definida atualmente, né? Houve uma mudança que a reforma agora, ela deu uma margem para você definir as horas que você vai trabalhar com o patrão, né? Aí, o que vocês pesquisaram sobre isso, questão de bancos de horas e as horas trabalhadas? De acordo com as leis trabalhistas, o banco de horas ele era como uma alternativa para o pagamento de horas extras. Só que isso era possível através do estabelecimento por meio de uma convenção ou de um acordo individual entre o chefe e o trabalhador. Já com a reforma trabalhista, o banco de horas poderá ser firmado por um acordo, no caso entre o trabalhador e o chefe, e a compensação das horas do banco deverá ser feita em no máximo de 6 meses. E qual é a visão que vocês têm dessa relação do banco de horas, ou da jornada de trabalho com a própria segurança, a segurança no trabalho em si, a relação que teve historicamente e essa ideia da jornada de trabalho, que é essa ideia que o Almir quer passar para a gente, é exatamente essa. O que é que vocês pegaram dessa ideia de jornada de trabalho, que a relevância do ser humano, o trabalhador, com isso, né? Com essas medidas que são tomadas na Constituição? Não, eu acredito que com todas essas modificações que houveram, né, na legislação trabalhista brasileira, isso possivelmente, né, a gente espera que ela possibilite justamente a geração de novos empregos no nosso país, né, o que seria um ponto extremamente positivo, haja vista a crise econômica em que o país se encontra. E com relação à segurança, eu acredito que algumas modificações foram bem importantes com relação a esse banco de horas e essas jornadas de trabalho, porque essa jornada de trabalho, como Thales Mara falou, ela era uma coisa que havia apenas para o setor saúde e o setor de segurança, e agora não, ela foi aberta para todas as profissões, né, levando em consideração que pode ser acordos entre os profissionais e entre os trabalhadores e os seus chefes. E a questão de 12 horas, né, que nem eles trabalhavam, se o descanso era dado como realmente eles têm agora, né, folga os 36, e isso aí dá mais um alívio para o trabalhador e ele não fica com a carga tão pesada de um trabalho que requer isso, né, muitas horas. Se a gente voltar no passado, né, na Revolução Industrial, o pessoal trabalhava sem parar praticamente. Sem parar. Então a CLT, né, com essa implementação da CLT, ela mudou ajudou, né, o trabalhador a ter mais condições de saúde e tudo mais. Aí eu quero saber agora, existem jornadas de trabalho para atividades particulares que são diferentes, e eu quero que vocês me expliquem isso. O tempo que o empregado gasta com atividades particulares dentro da empresa não conta mais como jornada de trabalho. De trabalho para o cálculo de pagamento de hora extra. Isso inclui a troca de uniforme, caso não seja obrigatório que o trabalhador se troque na empresa. Se o funcionário escolher esperar na empresa o horário de rodízio dos automóveis, né, que em cidades maiores tem a questão do rodízio de automóveis, a questão de estudo, alimentação e descanso, a interação entre os colegas de trabalho, higiene pessoal e a própria troca de uniforme, como já foi dito. Essas questões não estão mais inseridas
dentro do pagamento de hora extra. Essas são as reformas, né? É. Então, existe uma diferença, agora vamos classificar, né? Vamos fazer um arranjado total e vamos classificar na reforma trabalhista o que foi que mudou de verdade, né? Como funcionam os intervalos, né, na jornada de trabalho? Como foi também quero que você possa falar antes e depois da reforma trabalhista. O intervalo para a alimentação, no caso, se referindo ao almoço, ele poderá ser reduzido por um acordo. Ele deverá ter no mínimo 30 minutos quando a jornada de trabalho for acima de 6 horas por dia. E para que essa redução ela seja válida, tem que ter um acordo entre os patrões e os empregados, por meio de um sindicato e firmando em convenção ou em um acordo coletivo, que agora que passa a ser prevalecido por uma lei nesse ponto. Sobre essa questão aí do tempo do almoço, eu não gostei muito, porque muitos trabalhadores se deslocam para suas casas para almoçar, ou até mesmo para outros estabelecimentos, e eles perdem muito tempo de acordo com o trânsito, o deslocamento do trabalho para o local do almoço, e isso acaba resultando em atrasos e gera assim muito desconforto no trabalho e para a saúde física do trabalhador, né, que se desloca de um lugar para outro. Mas não teve uma diferença agora que antes você tinha direito a 1 hora de almoço, né? E agora você pode passar 20 minutos. Se estiver lá no contrato, você definido, você não tem mais esse direito, né? Tem gente que sai para almoçar e não tem tempo nem de descansar. Você come lá o seu sanduíche e volta para trabalhar. Eu vejo o caso de gente que é fichado mesmo assim, trabalha em posto de saúde, por exemplo, que tem o direito lá, eu não sei bem se é 2 horas de almoço, mas que ela pega 1 hora e no final da tarde ela sai mais cedo. Tá entendendo? Como é mais ou menos? Ou então sai mais cedo, sai de 11 horas, volta de meio-dia, aí de 4 horas ela sai. Tem um acordo, como se fosse um acordo com o pessoal. Certo. Tem mais alguma coisa a acrescentar sobre o assunto? Não, eu queria só complementar um pouco mais com relação a essas atividades particulares, que inclui também esse horário de almoço, né? Porque se, por exemplo, se na nova legislação trabalhista eles deliberam que só tem 30 minutos para o horário de almoço, aí nesse horário de almoço já é uma coisa que não deveria ser tão rápida, aí você inclui também essa questão de não ser hora extra, troca de uniforme, ou então desconversar lá com os colegas de trabalho, ou algum tipo as idas ao banheiro, alguma coisa do tipo. Aí já fica bastante, né, isso influencia bastante no bem-estar do trabalhador, né, na sua produtividade, isso tudo vai estar influenciando. Acredito que isso não tenha sido um ponto muito positivo na nova reforma. É uma questão que afeta todo o ambiente de trabalho, tanto o trabalhador, o patrão e os clientes que estão envolvidos naquele estabelecimento. Exatamente. E vale ressaltar ainda que ele não alterou alguns benefícios, como o FGTS, o 13º salário e o período de férias. Legal. Pelo menos. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, acho que... Vocês fizeram uma boa pesquisa. Esperar agora o resultado e ver aí no que dá. se a situação não pior. Pronto, estamos agora com mais um grupo aqui, o grupo da temática de trabalho noturno. Cada um aqui pode se apresentar, vamos fazer uma maneira diferente agora. Você aqui. Meu nome é Heloísa, eu curso CIT na UFESA. Você. Analine, aluna de CIT. Luiz Felipe, aluno de CIT. Denise, também aluna de CIT. Pronto, essa temática de trabalho noturno
A gente já tirou muita onda com a Almi nas aulas, né? Mas eu quero que vocês me expliquem o que é o trabalho noturno em si, a definição dele. Não, o trabalho noturno, se a gente começar contextualizando, é porque nos últimos anos a gente sabe que tem uma tendência de consumo muito maior, as empresas têm que otimizar o tempo de trabalho. Aí o trabalho noturno surgiu para justamente otimizar o tempo de trabalho. E não é mais uma coisa tão comum. Então, ficou caracterizado como trabalho noturno se você trabalha das 22 horas até 5 horas da manhã. Isso na zona urbana. Para a zona rural tem uma subdivisão. Por exemplo, quem trabalha na pecuária, ele é considerado um trabalhador noturno, vai ter esses direitos se trabalhar das 21 horas... Das 20. Das 20. Na pecuária, de 20 Até às 4 horas da manhã. E na rural é de 21 às 5. E tem os trabalhadores portuários que são das 17 horas até as 7 da manhã. Interessante. Então, se você for do mato, você tem uma hora específica de trabalhar noturno. É importante ressaltar que esses horários eles têm uma diferença também da zona urbana para a zona rural, porque na zona urbana a hora ela é considerada como 52 minutos e 30 segundos, diferente da zona rural, que é 60 minutos. E com essa diferença de horário do noturno para o integral, só amanhã, sei lá, meio período, o horário de descanso do funcionário entra onde aí? Então, o horário de descanso é assim. Se o trabalhador ele tem a jornada de trabalho de no mínimo 4 horas noturno, ele não tem direito a descanso, a nenhum minuto de descanso, se no mínimo 4 horas. Isso não é realidade, porque os vigias tudo dormem no serviço. Na mas teoria, tudo bem. né? Mas aí tem as outras jornadas de trabalho. Se o trabalhador ele vai ter a jornada de trabalho entre 4 e 6 horas, ele tem por direito de ter no mínimo 15 minutos de descanso. E se sua jornada for maior, for superior a 6 horas, ele tem direito de ter no mínimo 60 minutos de descanso e no máximo 120 minutos de descanso. Isso De 1 hora a 2 horas de descanso. Do horário diurno normal, né? Então, no horário diurno, eu sou um professor, estou trabalhando, que nem Almi. Estou trabalhando aqui até 10 horas, tem uns 20 minutos a mais, aí entra o quê? É o adicional noturno. Eu quero que vocês me expliquem agora o que é o adicional noturno, né? Esse acréscimo no salário. Nesse caso, esses 20 minutos de acréscimo, ele já vai contabilizar como noturno, né? Essa hora ela é contabilizada de que forma? O salário mensal, ele é dividido para o horário de trabalho normal e você contabiliza quanto que vale a hora de acordo com sua renda. E esse valor, ele é multiplicado por 20%. E isso se for urbano. Então dá para fazer um churrasco. Eu tenho um exemplo. Então isso dá para fazer um churrasco. Com esse adicional de 20 minutos. Com certeza. Vamos contabilizar. Se quiser, você pode dar um espaço para dar um exemplo para ficar mais entendido? Analogias são melhores. Um exemplo. Eu sou trabalhadora e eu tenho um salário mensal de R$1.000, certo? Porém, nas minhas horas diurnas, eu trabalho 200 horas diurnas no mês e meu salário é de R$1.000. Quando eu divido o meu salário, que é 1.000, pelo valor das horas diurnas, que é 200, eu vou achar o valor que eu ganho por hora no diurno. 1.000 por 200, 5. R$5 por hora no diurno. Só que o adicional noturno, ele vai ser tirado dessa hora diurna, que é o que eu trabalho durante o dia. 20% no caso. O 20% de R$5, que é R$1. Porém, as 200 horas diurnas, elas são computadas como 180 noturnas. 180 noturnas equivale a 200 diurno. Por causa do que Denise falou, que é 52 minutos e 30 segundos. Se eu for computar em horas normais de diurnas, fica 200 horas diurnas, mas o certo é 180. Então, fica 180 vezes R$1 dos 20%. Então, eu recebo a mais, meu salário era de 1.000, eu recebo a mais R$180. 1.180. Pelo meu adicional noturno. Aí, eu tenho minhas horas noturnas,
para serem cumpridas e eu posso ganhar hora extra trabalhando noturnamente? Ainda Pode. Aí essa sua hora extra, ela vai ser que a hora extra é computada em 50% a mais. Então, além desses 50%, ainda vai ter um acréscimo de 20%. É E acumulativo. esses horários, eles são assim, é como se no horário diurno você trabalhasse 8 horas, enquanto que 7 horas no noturno equivale a essas 8 horas do diurno. Então, da mesma forma, você vai ter esse acréscimo nas horas extras. Olha, com relação às horas extras, tem uma curiosidade bem interessante que se você trabalha no horário noturno, que no caso na zona urbana seria até 5 horas da manhã, e você passa das 5 da manhã, vai até 6 horas da manhã, aí esse horário é considerado noturno? Você vai receber o adicional noturno ou não? Pela... Já tá no diurno, né? já está no diurno. Pela CLT, o empregador não tem direito de pagar esse horário, só que isso foi bastante discutido, né? Você ganha o adicional noturno porque está cansado, está trabalhando no horário que seria normalmente descanso. Aí você acha que só porque o cara passou de 5 horas para 6, o povo vai entender isso? Não, ele está trabalhando de dia, agora não vai mais estar cansado. Nós somos máquinas, é? Isso não acontece. Então teve uma discussão e o Tribunal Superior do Trabalho, ele colocou na Constituição que se o trabalhador trabalha nesse horário e passam, a hora também vai ser computada como uma hora noturna. Ele vai receber o adicional noturno por essa hora a mais. E isso é importante, que isso é quando é um acréscimo, quando você já está no trabalho noturno. Porque Agora, se quando for é o do contrário, diurno pro noturno, isso não é contabilizado. Tipo, se você passa do horário diurno pro noturno, você não vai ganhar o diurno como noturno. Agora, se você passa do noturno pro diurno, continua em horário noturno. Certo, aí entrou exatamente no assunto que eu queria saber. Tem uma diferença agora da legislação dessa reforma trabalhista de antes e depois? O que mudou na reforma? A reforma Continua trabalhista, ela não alterou nada em relação ao trabalho noturno. Por quê? O trabalho noturno, ele está no artigo 4 da Constituição Federal. E a CLT, ela não tem o poder de modificar algo que está na Constituição Federal. Então, permaneceu as mesmas coisas. O noturno permanece com uma certa prioridade em relação ao diurno. Ele tem os seus... É o que acontece porque os direitos eles não foram seus alterados. direitos. A CLT mudou algumas coisas, né? Então, o cara trabalha noturno também é trabalhador. Ele vai ter uma influência. Agora, seus direitos são mantidos. E é importante falar também que não existe só o adicional noturno. Também existe o adicional de insalubridade. São outros grupos que vão comentar. O adicional de porque acaba, periculosidade. E acaba sendo diretamente Dependendo ligado, do tipo de trabalho, né? Ele também vai ganhar. Tá envolvido. Assim, no caso, você ser um segurança, um vigia, você vai ganhar também de periculosidade. Exatamente. Periculosidade. Vai pro áudio isso. Periculo. Vocês têm mais alguma coisa a Vamos acrescentar? testar a palavra. Naline, falou nada aí. Analisa. Sobre as vedações no trabalho noturno. É proibido o trabalho noturno para menores de 18 anos. Eles não podem trabalhar. Quem não tem menor de idade não pode exercer, né? E para a mulher, em relação à mulher, elas têm os mesmos direitos do homem. Até porque a igualdade, igualdade de gêneros, né? Igualdade de gêneros. É porque né? essa porque questão gerou é uma polêmica. discussão. A gente estava vendo, né, nos sites e tinha um questionamento se isso era válido também para a mulher, dela não poder trabalhar no turno noturno por ser um expediente mais cansado, ter certos riscos de saúde. Não faz muito sentido, não. Mas permanecer a mesma coisa. Não, na minha opinião, não faz sentido, não. Mas há quem questione, né? Pois é. Uma pergunta que a gente fez é se a empresa ela pode embutir um salário fixo no adicional noturno. E a gente, não, porque ele deve ser pago separado. Vai ser calculado com a renda. Porém, não é nem em relação a isso. É em relação assim, por exemplo, se eu tenho um funcionário público, eu não posso pagar ele pelo salário base. O adicional noturno ele não entra no salário base. O salário base é uma coisa. A folha de pagamento ela vem discriminada com o adicional noturno. Ele não é assim entra. que tem que ser, mas tem empresas que não fazem assim. Que colocam como se fosse um só. E isso não pode acontecer, é perigoso. É a mesma discussão que a gente fez com outros grupos aqui. Caso, que é o caso dos médicos. Eles dão
assinado em contrato antes um valor fixo, mesmo que ele trabalhe, seja o plantão seja noturno, ele vai receber aquele salário fixo sem o adicional É noturno. porque nesse caso ele não ganha o adicional noturno. O salário dele é base em contrato antes. É, por plantão, é uma forma diferente até porque o nome do contrato já é médicos plantonistas, então não faz sentido. Eles já são contratados para trabalhar à noite e receber adicional noturno, né? Sim, e tem outro questionamento que é em tanto que relação... a carga horária dele é diferente. Ele não Exatamente. pode fazer mais de 4 plantões na semana. É tipo, trabalho um dia, folga 3, né? E tem 12 até um por 36. questionamento Policial em relação, federal do mesmo jeito também. em relação se Exatamente. pode ou não um funcionário, o contratante mudar o funcionário de noturno para diurno. Então, fala um pouco sobre isso. É porque, por exemplo, se o funcionário é noturno, aí você vai mudar ele para diurno, aí você vai diminuir o salário dele. Será que ele vai aceitar? Então essa situação ela não pode ser forçada. O empregador não tem direito de você estar trabalhando noturno, ganhando mais, sem seu consentimento ele jogar você para o diurno. Então só pode acontecer se o empregado Tem um consenso, né? se consentir com um acordo com o empregador. E outra visão dessa que o Felipe falou é que quando eu estou mudando o trabalho de noturno para diurno, além dele perder o salário dele, que é do adicional noturno, uma parte do salário, algumas pessoas veem como uma melhoria de vida, porque o trabalho noturno ele é muito penoso, até por isso que eles ganham mais. Então, se eu estou mudando o trabalho de noturno para diurno, eu estou dando uma melhoria de vida para essa pessoa. Porém, é como ele falou, tem que ter o consenso do empregador e do empregado. Até Senão- porque ele vai passar a trabalhar mais horas. Exatamente. Né? Porque no dia é contado como 60 minutos. Tem a questão também que quem trabalha de noite às vezes não pode trabalhar de dia, né? Exatamente, tem que ter. Até resolver problemas fica difícil quando você tem um horário que é diferente de Vai todo que a mundo, pessoa da- só pode toda a trabalhar à população. noite, de manhã estuda. Então essa tem mudança filhos. pode ocorrer, mas tem que ter um consentimento de ambas as partes. Entendi. Mas alguém tem alguma coisa a acrescentar? Então, muito obrigado. Obrigada. E vamos esperar o resultado aí. Obrigado a você. E era Cobrar pra- o adicional noturno de aumento, Era pra viu? ele estar Churrasco. aqui Já pra hoje. ele fazer o churrasco. Era pra ele estar aqui Nós hoje. já fizemos tá as lá, contas. sendo rico lá em Mossoró. Milionário. Estamos aqui com mais um grupo, o grupo 3 de Segurança no Trabalho, da turma 2. Lisley aqui à minha esquerda, na minha frente, Raí e Paulo. Vocês puderem se anunciar aí. Tudo bem? Eu sou o Luiz Nestone, aluno de CIT. Eu sou Raí, aluno de Ciência e Tecnologia. Eu sou o Paulo Neto, aluno de Ciência e Tecnologia. E para começar, né, que vocês pegaram a temática de trabalho intermitente, pergunta mais simples, né, eu quero fazer para vocês. O que é o trabalho intermitente? O trabalho intermitente ele é um trabalho que ele vai ocorrer em períodos. Ou seja, o empregado ele não vai ser obrigado a estar ali na empresa durante todo o mês ou todo o ano. Ele vai ser acionado a comparecer para prestar aquela determinada atividade de acordo com a necessidade do empregador. Ele seria assim, um exemplo de trabalho intermitente seria, eu tenho uma empresa, preciso de alguém que faça gesso, né? Seja um gesseiro para fazer alguma coisa que eu não tenho. Então eu contrataria essa pessoa para um determinado momento, ele ia lá nesse período, ia montar o gesso, é isso? Isso aí, e só basicamente receberia? isso. Outro exemplo é garçons, por exemplo, que podem fazer uma determinada atividade em um evento que é pontual, mas terminado o evento, se a empresa não tiver nenhuma outra demanda, aquele empregado não vai prestar o serviço novamente enquanto não ocorrer uma nova demanda.
Entendi. Então, como é que é feito a contratação desses empregados intermitentes? Eu não sei dizer como é que seriam empregados interinos, é o que passa o trabalho todo, né? Intermitente É o que escala entre é o que ativo escala. e não. Certo. Na verdade, na atualização da lei, tem uma certa contradição. Porque, assim, em uma hora, tem um artigo que ele diz que o contrato ele pode ser feito expressa ou verbalmente. Expressamente seria o contrato escrito, né, na mão, comprovando que foi feito o contrato intermitente, e verbalmente seria um contrato de boca, basicamente. Porém, em um outro artigo da lei, diz que o contrato intermitente ele vai ser feito por escrito, assinado pelo contratante e pelo empregado, e também vai constar na carteira de trabalho. Então tem essa contradição na alteração da lei e gera um pouco de confusão. Mas a ideia de você criar essa rigidez na lei, ou então essa contradição na lei, é para quê, né? É exatamente o sentido da segurança no trabalho. Para que é que você vai criar essa ideia, né? Essa lei de vamos assinar a carteira, a pessoa vai ter o mesmo direito de outro trabalhador, entendeu? Essa é a ideia principal do que a UMI quer passar pra gente, como professor de segurança no trabalho, né? Passar a legislação e tudo isso, entendeu? É a importância que todo esse trabalho tem de garantir que a segurança do trabalhador, não é isso? Então, com essa forma de contratar que foi mudada com a segurança do trabalho, você poderia me dizer como era antes dessa reforma? Como era antes o trabalho intermitente, Certo. ele não existia. Não existia na Não existia reforma. formalmente. Basicamente, um trabalho intermitente que ocorria de forma ilegal. Por exemplo, um evento em que uma empresa vai precisar de garçons em uma demanda específica. Ocorria muito da empresa convocar pessoas, pagar a diária. Mas, ali, aquelas pessoas não teriam direito a 13º, nem a contribuição do INSS para aposentadoria, nem adicional de insalubridade, caso aquela atividade pontual fosse um ambiente insalubre. Então, basicamente isso. Não existia nenhuma formulação específica que assegurasse direitos para esse determinado tipo de trabalho. Acredito que não existia nenhuma definição legal do trabalho intermitente. Certo. Seria o trabalho intermitente você contratar vamos dizer, exemplo, né? Um diarista para sua casa, né? E você não contratar, não ter recibo, nada, você só simplesmente chama, ela varre lá e pronto. Antigamente ele não tinha direito algum de reclamar nada. Seria interessante os meninos falarem também alguma coisa para ele avaliar, né? Assim, e eu posso perguntar para Paulinho, né? Como é mais ou menos a duração do contrato de um trabalhador intermitente? Bem, João, o período de contrato de um trabalho intermitente, ele varia até de 2 anos. Após esses 2 anos, ele pode fazer um novo contrato de mais 2 anos. A partir da segunda vez que foi renovado o contrato, ele passa a não ter mais um tempo definido de contrato. É um tempo indefinido. Ele pode trabalhar durante o resto da vida dele para aquela empresa como trabalhador intermitente. Certo, entendi. Então, se eu contratar um gesseiro para a minha empresa, construtora, agora se eu continuar contratando ele em determinado momento, ele vai virar um interino, só que intermitente. Ele vai trabalhar o resto da vida, só que como... E sempre tendo direito de trabalhar em outras empresas, porque o trabalhador intermitente também tem essa mobilidade. Ele não trabalha em só uma empresa. Ele é quase um freelancer, né? Como chama. E como é que... Lisa pode me responder. Como é que são os pagamentos, né?
O que é que altera os pagamentos de um trabalhador intermitente e um trabalhador que é interino? Não, assim, basicamente, como eu disse, o trabalhador intermitente, ele só recebe a diária, certo? Praticamente isso. O dia que você trabalha, você tem o dinheiro garantido. O dia que você não trabalha é como se você não fosse funcionário. Tanto que você pode exercer essa mesma função em outra empresa ou com outro tipo de contrato, como carteira assinada em outra empresa ou intermitente em outra empresa. Você basicamente ganha pelo que você faz. E não pode ser inferior ao que os outros funcionários receberiam fazendo essa mesma função. Certo. Essa análise é feita pela a mão de obra, o trabalho que ele vai fazer, né? Exatamente. O risco também que ele vai sofrer. Então eles também têm direito à insalubridade, à periculosidade também. Todos os direitos que um funcionário comum teria, o intermitente também tem. Se trabalha em um ambiente insalubre, vai ter o adicional de insalubridade. Se o trabalho é em um ambiente penoso, adicional de penosidade. Se o trabalho é noturno, adicional noturno. Sem contar todos os adicionais, todos os direitos que são incorporados ao salário, que é 13º, férias remuneradas, basicamente esse tipo de coisa, que um intermitente tem o direito e que o funcionário fixo também tem direito. Então quer dizer que a reforma trabalhista, uma das coisas boas que ela fez foi dar direitos aos trabalhadores intermitentes que já existiam. Isso, que só que eram trabalhavam ilegais, meio que né? na ilegalidade, isso aí. Vocês têm, era só isso as perguntas, vocês têm mais alguma coisa a acrescentar sobre o assunto? Alguma curiosidade, alguma coisa importante a se falar? Tem uma coisa, o Paulo falou sobre a questão da renovação de contrato, né? Que tipo, se for renovado mais de 2 vezes, o funcionário intermitente fica com um contrato por tempo indeterminado com aquela empresa. Tem um ponto interessante nesse fato, que é o seguinte: se após esse período, né, o empregador contratou 2 vezes seguidas, né, no caso o contrato passou a ser por tempo indeterminado, e aí de uma hora para outra o empregador resolveu quebrar o contrato, demitiu o funcionário intermitente. O que é que vai acontecer? Essa empresa ela não vai poder mais contratar esse funcionário intermitente durante um prazo de 18 meses. Então, essa pessoa, após ser demitida, se tiver dentro desse prazo de contrato indeterminado, que é depois da prorrogação, ele for demitido, ele só poderá ser recontratado pelaquela empresa após 18 meses. Certo, interessante. A reforma trabalhista é interessante, você não sabe se ela vai ou se ela vem ou se ela fica no meio. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Porque de todo modo é o que acontecia no Brasil, só veio ficar formal, né? Muitos casos isso já vinha acontecendo, né? Era normal ter funcionários temporários, né? Acho que até o pessoal que são freelancer, que trabalham em empresas que tem esse nome freelancer, né, que é trabalhador intermitente, acho que agora eles possuem mais um direito a mais, né, de trabalhar nas empresas e tudo. Assegura você ter um emprego contratado, só que tipo, você tá lá, mas quando é necessário, né, quando você precisa daquilo ali. Mais alguma coisa? Acho que tá bom. Então, muito obrigado e vamos esperar aí o resultado. Pronto, estamos com mais um grupo 4, Segurança no Trabalho, da turma 2. Estão com a temática de acidente de trajeto. Aqui à minha esquerda está Jefferson,
Ao seu lado, Cagé, Tereza e a Nayane. Falei agora certo? Pronto. Vocês poderiam se apresentar um pouquinho aí, só para o pessoal reconhecer a voz? Meu nome é Jefferson, sou estudante de Ciência e Tecnologia. Meu nome é Carlos Eduardo, estudante também de Ciência e Tecnologia. Meu nome é Tereza, eu sou estudante de Arquitetura e Urbanismo. Meu nome é Nayane, eu sou estudante de Ciências e Tecnologia. E essa temática, né, de acidente de trajeto, eu quero que vocês me definam o que é um acidente de trajeto. Acidente de trajeto é todo acidente que ele ocorre no trajeto, no percurso de casa ao trabalho, do trabalho até em casa, desde que você faça esse mesmo percurso todos os dias. Certo, mas em si, o que é que faz o trajeto perigoso quando você sai de sua casa para seu trabalho? Como é que a empresa vai saber que esse trajeto é perigoso ou não, ou o que seja? Assim, na verdade, o que vai caracterizar um acidente de trajeto é o trajeto que ele sempre faz da sua casa ao trabalho ou vice-versa. Quer dizer, a empresa ela não vai saber exatamente o que vai acontecer durante esse trajeto, apenas o percurso que ele vai decorrer e o tempo. Quer dizer, o fator tempo, ela vai saber se todo dia você vai estar contabilizado aquele tempo. Então a ideia seria que quanto mais tempo você demora de sair de sua casa para o trabalho, mais perigoso seria, né? Teria mais chances de acontecer acidentes, de acontecer algum problema, já que você morasse do lado da empresa ou dentro da empresa, isso não seria possível, né? Então, o que caracteriza esse acidente de trajeto, né? Qual é a característica dele? Assim, na verdade, a lei não diz o que vai caracterizar, só é a importância do trajeto. Não diz o que realmente pode acontecer. Quer dizer, se acontecer algum acidente nesse trajeto, aí o empregado ele vai se responsabilizar, como também tem as obrigações do empregador também. De acordo com a Lei 8.213/91, artigo 21, letra D, o acidente de percurso pode acontecer antes da entrada, após a saída e durante o horário de almoço do funcionário. Inclusive, o funcionário pode estar em seu próprio veículo ou em veículo da empresa. Não importa o meio de locomoção. Sim, essa é a característica, né? Você pode ser ou no veículo, como você falou, no seu próprio veículo, no veículo da empresa, ou então até a pé mesmo, se você for para a empresa, você pode ocorrer esse problema. Sim, o importante é o funcionário estar no trajeto, de casa para o trabalho ou vice-versa. Estar na locomoção. Então, se no acidente de trajeto, vamos dizer que o ônibus que você vai da firma, ele furou o pneu e capotou. Só que você era o funcionário e você não sofreu nenhuma lesão, né? Como é que implica essa lei, né, que guarda essa... Se, no caso, o funcionário ele não teve lesão, não é caracterizado como um acidente de trajeto. Mesmo tendo um incidente do carro ter tombado? Bem, se não houver traumas psicológicos ou físicos, não houve nenhuma perca humana, portanto, não houve acidente de trabalho. Não se caracteriza como acidente de trajeto, no caso. Então, a lei resguarda que só se houver algum problema psicológico na pessoa, ou físico, né? Então, interessante, né? Que se você tomba o ônibus, pelo menos um fio de cabelo você vai torar. Então você já tinha um problema ali que já é uma lesão, já. Tereza, fala alguma coisa? Você levantou a mão aí? Não? Então a empresa fornecendo o seu transporte, né? E o transporte houver algum acidente em si, tem alguma diferença entre do transporte dado pela empresa e o seu transporte individual? Alguma diferença na lei que possa... Não, a lei é bem enfática.
o acidente de trajeto pode ser caracterizado tanto com o seu próprio veículo, como também pelo veículo da empresa. Ela define, pode ser qualquer maneira. Mesmo o funcionário recebendo o vale transporte ou até mesmo o veículo da empresa, isso se caracteriza também como acidente de trajeto. É tanto que, por exemplo, o funcionário for para alguma capacitação, por exemplo, e ele for em carro próprio ou em carro da empresa e sofrer algum acidente, isso também vai ser caracterizado como um acidente de trajeto. E quais são os direitos do trabalhador nesse caso, né, do acidente? Assim, ele tem o direito de emitir a CAT em até 24 horas, informando a Previdência Social do acidente. Tem o direito de receber o auxílio doença acidentário e o auxílio acidente pagos pelo INSS, a estabilidade e tem que ter a estabilidade no emprego garantida por até 12 meses. E em si, assim, quer dizer que no acidente de trabalho o empregado pode simplesmente se aposentar, dependendo do que para ele? Bem, ele pode se aposentar sim, se ele tiver invalidez total e permanente. Aí tem uma análise dos Sim. médicos de Exato. trabalho, né? Certo. E quais são os deveres do empregador nessas condições? O empregador deve emitir a CAT, também deve manter o trabalhador por até 12 meses em estabilidade e também oferecer todos os recursos para que o trabalhador consiga exercer suas funções, caso, por exemplo, exista invalidez permanente. Então, Cagé aqui, fazer aquela analogia de Almi, da sala de aula, que é, se a pessoa que sofreu um acidente de trajeto perdeu um braço, né? Aí, como é que vai a empresa, né? Sua empresa, Cagé, vamos fazer essa analogia, como é que sua empresa trataria dessa funcionária que durante esse período que ela tem que fazer de reabilitação e tudo mais? No caso, a empresa ela tem por direito reintegrá-lo o funcionário. Se por acaso ela não querer reintegrá-lo, ela pode ocasionar multa para a empresa. Quer dizer, além desse benefício de ter por 12 meses garantido o emprego, quer dizer, se acontecer algum dano à saúde e o empregado ele querer voltar para a empresa trabalhar, o empregador tem por direito reintegrá-lo, quer dizer, achar alguma função que ele possa exercer e ficar na empresa. Se por acaso não acontecer, a empresa pode ser multada. Então, se eu sofri um acidente e não quero mais voltar para a empresa, eu recebo os auxílios e todos os auxílios e simplesmente eu saio e pronto. Tem alguma coisa na lei que fala de... Não, no caso, se o empregado não quiser voltar, né, para a empresa, sim. Aí, nesse caso, como ele não quer, não vai ter nenhum problema. Só se ele realmente quiser voltar para a empresa. E tem alguma diferença que antes dessa reforma que aconteceu e depois da reforma? Não, assim, todos os direitos, eles continuam assegurados. Mas, assim, a única coisa que muda é que as empresas, elas não serão mais penalizadas pelo FAP. O que é o FAP? O FAP, ele serve como um mecanismo para incentivar os empregadores a investir em ações para prevenir os acidentes de trabalho. Então, assim, não tinha como os empregadores eles terem um controle sobre o percurso, o acidente de trajeto. Então, não tinha motivos por que penalizar as empresas. Então, a única coisa que muda é que as empresas não serão mais penalizadas por isso, caso ocorra algum acidente de trajeto, mas, assim, todos os direitos do trabalhador continuam assegurados. Entendi. Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Alguma curiosidade, alguma coisa que vocês não colocaram na pauta? Não? Então é isso e vamos para a próxima aqui.
aqui com o primeiro grupo da turma 2 de Segurança no Trabalho, com a temática de férias. Queria perguntar a vocês, aqui está Iva, na minha esquerda, na minha frente Sara e Adriana. E eu queria perguntar a vocês, o que são férias? Qual o conceito de férias? Vocês colocaram isso lá na pauta. Bora, gente. Boa noite, aqui é a Adriana. Entendo como o conceito de férias algo que você tira para descansar depois de um certo período de tempo que você passa a trabalhar. Ou seja, a cada 12 meses que você trabalha, você precisa de um descanso de férias. Da ideia de férias em si, que já foi discutido em sala de aula, eu sei porque eu sou aluno dele também, qual foi a lógica de você implementar férias no trabalho, né? Qual foi essa lógica? Que a gente voltar no tempo lá da Revolução Industrial, que ele falou na sala de aula, qual é essa lógica, né, de você colocar essas férias? Para quê? Eu acredito que seja para o funcionário ter o descanso devido após muito tempo, um tempo muito prolongado de serviço. Na época era muito extremo. Hoje em dia não, mas antes era. Certo. Então essa seria a ideia de férias naquela época, né? Então, e hoje? Como é as férias nossas, né, hoje, na atualidade? As férias, hoje, após a reforma da Previdência, ela pode ser dividida em até 3 períodos, sendo que o primeiro período não pode ser menor do que 14 dias e os 2 últimos não pode ser menor do que 5 dias. Ou seja, o ideal é que você tire umas férias de 15 dias, outra de 10 e outra de 5, porque você não pode tirar menos de 5, mas até 5 pode, então... Entendi. Mas existem aquelas pessoas que trabalham o turno completo, né, de 8, e que trabalham meio período. Qual a diferença que tem entre o turno completo e o meio período das férias? O que implica nisso? Antes, implicava que quem trabalhava meio período tinha apenas 18 dias de férias. E quem trabalhava as 8 horas tinha 30 dias. Agora, hoje, depois com a reforma da Previdência, se igualou. Ou seja, tanto para quem trabalha meio período, para quem trabalha o período completo, tem um total de férias de 30 dias. Muito obrigado. Vocês têm alguma coisa a comentar sobre o assunto? Queiram complementar? Sim, eu tenho. Tá. Com relação a quem estuda e quem trabalha. Normalmente, quem estuda e quem trabalha, eles têm o direito de coincidirem as datas das férias, dos estudos e do trabalho. E fora isso, também quem tem família, que participa na mesma empresa, que é funcionário na mesma empresa, eles também têm esse direito de coincidir as férias. Isso tudo é decidido junto com o funcionário e o patrão? Exatamente. Certo. Até a questão do período que você vai escolher suas férias e como você vai escolher também é decidido por o seu empregador. E também outra questão é que... Agora eu esqueci. Outra questão é? Sim, que depois dessa reforma, as férias você não pode tirar ela antes de 2 dias de um feriado. Tipo, se tem um feriado dia 15, um exemplo. Aí você não pode tirar as férias antes desse feriado, 2 dias antes desse feriado. Você só pode tirar após esse feriado. Senão constaria uma férias, né? E a mesma questão com relação ao salário também. 2 dias antes das férias, o funcionário ele recebe o salário, que ele tem que emitir uma quitação de que ele recebeu. E quanto é mais ou menos esse salário? Você perde alguma coisa quando você entra de férias ou você recebe integralmente o mesmo salário? Você recebe o mesmo salário. Acredito. E mais um bônus. Essa parte DRS, se não me engano. E fora isso, nas faltas, as faltas não vão contar como... Ou seja, as faltas não vão mudar esse salário adicional que o funcionário recebe. Sendo que essas faltas, elas têm que ser justificadas, que elas vão ser gravadas no sistema que a empresa tem. Certo. Esse bônus que recebe nas férias
é exatamente para quando o funcionário está de férias, ele tem uma verba para poder cuidar da saúde e tentar fazer um check-up, algo do tipo, né? Quando você não tem um plano de saúde da empresa. Exatamente. Como é? E caso atrase 2 dias do pagamento, é o dobro. Pode Certo, cobrar é o como se dobro. fosse uma multa, né? É, como se fosse uma multa. Entendi. E de certa forma é até bom essas férias serem parceladas em até 3 períodos, porque você pode tirar um de 15 e outro de 5 e o de 10 você pode até vender as férias, se quiser o período de... Certo. Então, concluindo, não teria como eu entrar de férias e pegar os... Pode, vai da sua escolha, que você conversa junto com o empregador, aí você pode escolher os 30 dias também. Mas aí, na opinião de vocês, eu como empregado, se o patrão viesse pra mim e falasse, ó, quero que você trabalhe os 30 dias aqui, você acharia que você venderia suas férias? Você ia receber a mais, né? Então, você venderia suas férias? Você acharia legal você vender suas férias ou você gostaria de tirar as férias e curtir uma praia? Eu acho que depende de cada emprego. Tipo, se eu gosto do meu emprego, consequentemente eu iria escolher, porque eu iria estar lucrando com aquilo e fazendo algo que eu gosto. Agora, se eu não gostasse do emprego, eu venderia com toda certeza, ou pegaria as férias com toda certeza, então... Já eu discordo. Se eu posso vender 10 dias das minhas férias e ainda ter um pouco das férias para me curtir, eu venderia só aqueles 10 dias, pegaria o dinheiro e ia curtir o restante dos dias. Muito mais independente se eu gosto ou não. Quando você vende suas férias, isso quer dizer que você vai receber o seu salário normal. Se você entrar de férias, você recebe aquele salário, né? Então, se você vender suas férias, você vai receber o das férias mais o da venda? É assim, você pega o salário, divide pela quantidade de dias que você trabalha no mês e multiplica pelo tanto de dias que você vai vender. Ou seja, você não recebe completamente aquele dinheiro das férias mais o que você vendeu. Se não estiver enganado. Você vai receber acho que ele tem uma porcentagem que você recebe devido a você ter vendido, mais a quantidade, tipo, o dinheiro que você vendeu, os dias que você vendeu. Entendi. Não é completo, não. Você recebe dividindo o salário pelos dias que você trabalhou. Então você receberia meio que uma diária, só que com outros fatores em cima. Certo. Mais alguma coisa? Peraí, isso foi na empresa que minha mãe trabalhou. Certo. Isso foi na empresa que minha mãe trabalhou, que eu perguntei. Era assim, nas outras é de outra forma. Que a reforma trabalhista, ela deu mais essa liberdade, né, pro empregador fazer essa... É tudo com um Você pode não dar férias para ninguém também, tem esse direito. Agora, se o funcionário não pedir as férias, não propor essas férias, não é obrigado a dar. O funcionário tem que chegar até ele e pedir as suas férias. E negociar, né? Eles chamam agora de negociar, né? Mas nem exigir, negociar. E até a questão do direito, quando normalmente muitas pessoas entram na justiça, agora eles perdem completamente o seu direito. É como se você não pode entrar na justiça porque você negou o seu direito. Você tinha o direito de ter férias, você vendeu suas férias indevidamente, como não está na legislação, então você não tem mais direito de questão. Isso é verdade. Pois muito obrigado vocês aqui do grupo de Adriana, Sara... Ivamara. E vamos pro próximo grupo agora. E tchau. Estamos agora com mais um grupo, do grupo de trabalho remoto da turma 2, ou home office, para deixar chique. Vocês podem se apresentar aí, dizer o nome de vocês e o curso? Então, meu nome é Ítalo Eduardo, faço parte do curso de bacharelado em Ciência e Tecnologia. É isso mesmo.
Meu nome é Leoton, sou do curso Bacharel em Ciência e Tecnologia e neste momento nós estamos fazendo um trabalho referente à disciplina de segurança no trabalho. Meu nome é Sara e eu curso Ciências e Tecnologia. Meu nome é Anderson, sou aluno do curso Ciência e Tecnologia, assim como meus colegas. Eu acho que vai dar início, né? E como esse trabalho em home office é um assunto interessante, temos uma futura engenheira de mecânica aqui, né? Já conheço a Sara. Então eu quero que Sara diga, vou cortar o negócio aí. Quero que Sara diga o conceito de trabalho remoto. Bom, o trabalho remoto, você pode subentender ele como um trabalho que você pode realizar em um ambiente que não seria determinadamente a empresa. Ou seja, você pode realizar ele não também diretamente em casa, mas em um hotel, em em algum outro estabelecimento comercial. Ou seja, é um trabalho que ele se adequa ao que você está exercendo. O trabalho remoto seria, vamos dizer, você está com um problema de internet na sua casa, né? Aí você liga lá para a Brisanet, aí a Brisanet, entra aí nesse linkzinho aí, que eu vou entrar no seu computador e a gente vai tentar ajeitar aqui. Esse é um trabalho remoto, mesmo o trabalhador estando dentro da oficina da Brisanet, trabalhando para isso. Entendeu? É essa a pergunta. Existe essa diferença? Vocês podem explicar? Bom, assim, que a gente pode associar também que o trabalho remoto ele pode ser associado também dentro da empresa. Não é preciso a gente estar sempre só dentro de casa. A gente pode trabalhar dentro da empresa também. Ou seja, acredito eu que se encaixe nessa categoria também que você falou. E a empresa, no caso, como você disse, né, se encaixa nessa categoria de você trabalhar dentro da empresa. Aí a pergunta é, a empresa precisa dar uma infraestrutura para um empregado, para ele ir lá e ter as condições certas de fazer esse trabalho? Em muitos casos, sim. Na maioria, no caso, né? A empresa, ela, nesse caso, tiver algum gasto adicional, por exemplo, para o trabalhador poder realizar o trabalho, a empresa ela tem que arcar com esses gastos adicionais. Mas a questão da infraestrutura, maquinário, no caso o trabalhador da Brisanet, a empresa tem que dar o computador para ele e tudo isso, né? Justamente, isso aí já é gastos adicionais. Certo. E em relação ao controle de horas, né? Já que ele dá toda essa infraestrutura, vamos dizer, você vai trabalhar aqui no meu escritório e o adicional de horas, as horas, como é que vão ser computadas? Como é que eu vou saber que a pessoa está trabalhando ou não? Se ele trabalhar em casa, né? Que também tem esse lado. Bom, a questão de carga horária vai depender muito de como o trabalho está sendo exercido. Como o empresário ele quer que aquele operário trabalhe, ou seja, ele pode estipular, eu quero que você trabalhe tantas horas, 6 horas, uma jornada de 6 horas, mas com monitoramento, seria justamente para esse caso, mas ele também pode determinar um trabalho por tarefas. Eu quero que você execute essa determinada quantidade de tarefas, sem estipular uma carga horária. Assim, uma pergunta. A gente já está num nível de tecnologia mundial que a gente consegue fazer uma cirurgia à distância. Um médico em São Paulo pode fazer uma cirurgia numa pessoa que está em Recife, em Natal, com uma computação, entendeu? Isso também é dita como um trabalho remoto, um home office, ou o que seja mesmo? Na verdade, como se é um serviço remoto, né, a gente tem esse entendimento de que qualquer serviço feito remotamente, seja ele no local de trabalho para um determinado local externo ou de um local externo, enviando demanda de serviço para o local de origem, a gente tem como também um serviço remoto ou um controle, um trabalho remoto, vamos dizer assim. Então, a gente crê que isso se encaixa no serviço de trabalho remoto. Certo. E quais as responsabilidades que a empresa tem que dar em relação à segurança no trabalho aos pessoal que trabalha
remotamente, entendeu? O que é que a empresa tem que assegurar de segurança no trabalho para eles? O que implica o trabalho remoto para a segurança no trabalho? Que seria a ideia principal que a UMIP tenha proposto para vocês discutirem aqui. Subentende-se que, por ser um trabalho remoto, o empresário ele não precisa estar investindo nessa parte de segurança para o trabalhador. Mas, desde que esse trabalhador ele vai exercer algum trabalho que o ponha em risco, a empresa ela deve sim fornecer tanto equipamento como também capacitação. E questões ergonômicas não, como é? Aquela questão dos problemas que você pode ter com postura quando você trabalha no computador, na ergonomia, né, que chama? Né? Esses problemas de ergonomia, o empresário também, o empregador, ele tem que estar atento a isso para o pessoal que vai trabalhar com ele? Sim, no caso aí vem justamente a capacitação, fornecer cursos que possam auxiliar o empregado a agir de forma correta. Tem alguma coisa na legislação nova da reforma trabalhista ou na legislação em si que não tenha mudado, ou que seja, que assegure o trabalhador do... Sim, tem. De acordo com a legislação contida lá nos artigos 75A e 75E da Lei 13.467 de 2017, prevê uma situação que, como eu posso dizer, favorece o trabalhador, né? Na questão de ele comparecer ou não no ambiente de trabalho. Mas isso implica em alguma coisa financeiramente ao trabalhador? Como é que isso vai... Não, de acordo com a legislação, o que diz especificamente é que o trabalhador em si, ele é obrigado, algumas vezes, estar presente no ambiente de trabalho. Como, por exemplo, em algumas reuniões da empresa, confraternizações e algumas atividades desse estilo assim. Que é uma das ideias do home office que a gente tem, né? Pode ser do pessoal que trabalha na Google ou em empresas dessa maneira, né? Eles trabalham, a empresa tenta formar seu lugar como uma casa, com jogos e tudo mais, para o pessoal se atrair a passar mais tempo lá e trabalhar mais tempo remotamente, que é usando o computador, né? Então, é interessante essa questão do trabalho ser feito, você automatizar uma máquina e você fazer ela remotamente à distância e tudo mais, que é a mesma coisa, mas tudo bem. Vocês têm alguma coisa a mais a acrescentar sobre o debate? Falar um pouco assim sobre a questão da segurança da informatização, né? Por ser um trabalho assim que ele é feito remotamente e normalmente via, né, os meios, no caso do hardware, que é o computador, notebooks, esses periféricos estão acessíveis a determinados tipos de vírus, né? E a gente estava verificando assim que um dos que estão assim mais tendenciosos, que implica exatamente na questão do sigilo da informação, é o tipo ransomware, né? É um tipo de vírus que ele, quando se instala no computador, ele bloqueia as informações, e para a pessoa ter o acesso novamente, a pessoa tem que, às vezes, vamos dizer, pagar. Eles entram em contato com você, o dono da empresa, pedindo como se fosse como você é sequestrado. Exatamente. É uma analogia... Seria um sequestro de informações. Exatamente. E ele acaba criptografando, né, ou seja, aquele arquivo, né, com as informações, ou até mesmo o programa, e pede um estorno, né? Eu só posso liberar se você me der tanto. Se a pessoa não fizer, corre o risco de quê? De perder as informações, ou daquelas informações elas serem liberadas, né, para o público. Que aí é onde entra um problema muito grande. Então,
criar um sistema de políticas relacionadas à proteção da informação é essencial nesses momentos aí em que a informatização está avançando bastante. A gente vê muito isso num seriado que tem Mr. Robot, que ele fala muito dessa questão. É um hacker que tenta invadir a empresa lá, e o outro é um hacker também, ele tenta bloquear, e o cara quando pega a informação, aí ele já vai lá e tem que falar com a empresa tem que dar seu jeito, porque dá spoiler, a empresa simplesmente ela mantém o sistema dos Estados Unidos todo. Teve um caso recente que foi exatamente do último episódio de Game of Thrones, né, que aconteceu. A HBO houve uma invasão, aí acabaram publicando o roteiro, não foi? Acho que do episódio, e isso aí trouxe assim uma série de problemas para a empresa, né? Você vê, eles não atenderam, né, a aquisição lá de quem roubou as informações, não pagou, né, o que foi pedido, e com isso esse cara até ele conseguiu pegar várias informações, várias coisas, aí ele liberou uma, aí eles ainda não acreditaram, aí liberou outra, aí não acreditaram, toda semana ele liberava uma, aí até que eles tiveram que pagar, o último episódio da série eles tiveram que pagar. E outra coisa, como você já falou, da segurança da Google, que a gente subentende assim que é um site muito seguro, e corre o risco também, que já aconteceu recentemente, dele ser hackeado, né? Hackeado, e o site apresentar algumas falhas, e tipo, quando a gente colocava o link lá do Google lá, em vez de aparecer aquele famoso nome do Google lá colorido, aparecia o nome dos hackers e tudo mais. Foi o que eu pude assim, ver na imprensa, que a imprensa publicou, que a Google teria sido hackeada. Então a gente vê assim a facilidade que os hackers têm de conseguir esses dados assim, como também o da HBO, que aconteceu esse caso do Game of Thrones. Que não existe nenhum... Não tem como um código não ser descriptografado. No final das contas, tudo tá livre para o cara que tiver o intelecto de conseguir, né? E a gente sabe que nada nesta vida é perfeito, né? Tudo possui uma brecha, uma falha, né? Com certeza. O que ocorre quando acontece a falha é que alguém vai procurar resolver o problema que resultou naquela falha. Ou o oportunista vai ver a falha e vai tentar... agora eu vou tampar essa brecha, vamos dizer assim, né? Eu já sei como é que tampa, agora... Mas normalmente é só depois que acontece, né? Que eles procuram a solução. Normalmente é assim. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Não? Então, muito obrigado. Vamos esperar o resultado de vocês aí, com o professor vai avaliar e sair essa nota aí. Valeu. Estamos com mais um grupo aqui, grupo de planos de cargos e salário. Eu quero que vocês me expliquem o que são os planos de cargos. Não, antes disso, vocês vão ter que se apresentar, né? Falar o nome de vocês e o curso que vocês estudam. Meu nome é Etienne, eu estou cursando Ciência e Tecnologia. Meu é João Vitor, eu também curso Ciência e Tecnologia e estou no 4º período. Você também não é a primeira vez que você está aqui, não? Francisco Soares, curso também Ciência e Tecnologia. Meu nome é Everton Victor e eu curso o curso de Ciência e Tecnologia. E vamos para as perguntas, né? O que é o plano de cargo e salário? Eu quero que vocês me expliquem de uma maneira sucinta, bem explicada. Eu explico. O plano de encargos e salários é algo para coordenar mais ou menos a empresa. Ele é algo tipo... eu posso dizer que é uma tabela, pode ser representado como uma tabela que define os cargos lá que tem na empresa, os salários, o tempo de que cada função leva para receber uma promoção e essas coisas. É mais uma organização. Por exemplo, você entra numa empresa e tem lá a função que você vai exercer, o salário que você vai receber e também o tempo que você vai levar naquela função para possivelmente ser promovido. Então, no básico é isso, é só uma forma de organizar essa parte do
dos recursos humanos da empresa. Então, algum de vocês poderia, nesse momento, dar um exemplo real, assim, fazer uma analogia, você entrando dentro da empresa e tal? O que normalmente ocorre em empresas de maior organização em relação a recursos humanos é você entrar no menor estágio, o menor cargo possível da representação da empresa. A partir daí, com o decorrer do tempo, tanto como por merecimento, por meritocracia, você vai subindo degrau a degrau, inclusive as promoções elas podem ser verticais ou então horizontais. Então você sobe de um cargo ou então você sobe no mesmo cargo. Basicamente, o exemplo que a gente pode dar é esse. E quais são as vantagens desses planos de cargos? Uma das vantagens é a especificação de cada função do trabalhador na empresa. Além também, esse plano, ele visa também o merecimento de um aumento ou de um avanço na profissão através do mérito e diversos outros tipos de fatores. Eu acredito que algum dos pontos que você deveria abordar, assim, na questão de importância também desse plano, seria a questão de que, com essa flexibilização, a empresa não é mais obrigada a prestar conta com o governo em relação aos cargos e salários. Você puxou um assunto, então o que é essa flexibilização? Qual é essa diferença que a reforma fez aí? É que agora a empresa... Não, diga antes e depois. Antes, como é que realizava? Certo. É porque antes a empresa tinha que prestar contas ao Ministério do Trabalho e juntamente com os sindicatos. Agora não. Ela pode criar seu próprio plano de cargos e salários, mas sem aquela interferência direta dos sindicatos. Então, antigamente, o sindicato ia lá na empresa, junto com os trabalhadores, a gente reunia e dava meio que uma imposição à empresa para criar esse plano de cargos. Não. Na verdade, o que ocorria antes da reforma era que a empresa, ela promovia o plano de cargos e salário delas. No entanto, antes desse documento ser aprovado, ele tinha que passar pelo sindicato, para que o sindicato desse um parecer em relação a esse plano, e juntamente com isso, os dois teriam que cadastrar, que registrar esse documento no Ministério do Trabalho. A partir daí, se houvesse algum tipo como é que eu posso dizer, algum tipo de que infringisse a lei, alguma cláusula desse tipo de contrato, se não fosse seguido, no caso, não tivesse de acordo, tanto o sindicato como o Ministério Público poderiam intervir. Com a mudança da reforma trabalhista, isso não ocorre mais. O sindicato, no caso a empresa, ele não é mais obrigado nem a comunicar ao sindicato, nem a registrar no Ministério do Trabalho. Ele pode, inclusive, somente com o empregado, eles formalizarem um plano de cargos e carreiras e esse plano ficar vigente para todos os funcionários. Ou nem criar esse plano de cargos, né? Ele pode optar a não fazer isso. Pode. Inclusive, a empresa não pode não ter o plano de cargos. Mas você imagina como a vantagem de uma empresa criar esse plano de cargos? Acontece que se um funcionário ele resolver buscar perante a justiça uma equiparação de salário para o cargo em que ele está no momento, se a empresa já tiver um plano de cargos e salários bem definido, isso vai fazer com que ele não possa fazer esse pedido. O máximo que ele pode fazer é com que ele seja movido de onde ele está para um outro local onde as especificações do que ele faz na empresa estejam mais adequadas. E caso a empresa não possua seu plano de cargos e salários, ele pode sim, no caso, entrar judicialmente. Então, seria uma obrigação da empresa ter isso? Não. Na verdade, o principal benefício pós-reforma trabalhista é o não registro porque aí ele não vai precisar passar pelo sindicato, ele vai diretamente com o funcionário. E a gente sabe que num país que tem uma quantidade grande de desempregados, você lidar diretamente com o funcionário, normalmente a empresa sai em vantagem. Interessante. Aí, como é que a gente faz para criar esse plano de cargos, né? Como é que desenvolve ele dentro da empresa?
quais são as fases, né, de criação? A empresa deve ter alguns pontos que a empresa deve abordar, que é, por exemplo, quando ela deve aumentar o salário dos empregados. E tem que ser em um período que não seja muito grande e nem muito pequeno. Por exemplo, acho que os anos que poderiam variar seriam entre 3 e 5 anos, porque não pode colocar um período muito curto para em um futuro você não poder mais pagar aquilo ao funcionário e ter que demitir ele. Mas também não muito alto para que o funcionário nem queira, nem ache que aquilo seja viável para ele. E tem que ver que o aumento de cargos dele, a mudança de cargo, deve ter um tempo suficiente para que ele obtenha experiência naquele antigo cargo, para que ele tenha a experiência necessária para o seu novo cargo. A gente vê muito essa questão do plano de cargos em filmes, né? A gente vê em filmes que passam bolsa de valores, algo do tipo, né? Você entra como um vendedor da bolsa numa empresa, a chegar ao ponto de você ser o dono da própria empresa, porque na bolsa de valores você pode comprar, você vai acumulando bens e acaba comprando, né? Vocês têm algum exemplo de empresas perto de nós que usam esses planos de cargo? Assim, próximo da gente aqui, empresas mesmo privado, eu não tenho conhecimento de empresas que utilizam desse tipo. Algumas empresas multinacionais utilizam, mas pequenas de médio e pequeno porte não. Normalmente, inclusive, duas coisas muito indagadas pelos sindicatos, é a procura por plano de cargos em órgãos públicos, principalmente prefeituras e alguns órgãos dos governos, tanto estadual como federal. Certo. Base a essas perguntas, vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Algum assunto que não foi abordado? O principal ponto, eu acho que o principal ponto do cargo de salário, como a gente falou no início, né, é que ele visa o merecimento do funcionário da empresa, porque antes, mesmo que o funcionário não quisesse ser mais produtivo para a empresa, ele ainda tinha um aumento em sua carreira lá, tinha um aumento de salário. Então o que contaria era o tempo antigamente. Hoje em dia o que conta é a meritocracia, a produção. A meritocracia, Aí ele vai mereceu. principalmente viabilizar isso. O merecimento dele, merecimento por competência. Então ele vai instigar dentro da empresa essa competência por melhoramento, por inovação do próprio funcionário. E assim também melhorar a empresa, não é? Então a evolução do funcionário na empresa está nas mãos do próprio funcionário, não da empresa. No entanto, essa nova reforma, ela bate de encontro a muitos direitos que os profissionais, os empregados detinham antes dela. Inclusive, nessa do plano, ela vai de encontro que, como ele não precisa mais do registro do Ministério Público do Trabalho, a fiscalização em relação a alguma lei que venha a ser descumprida vai ser muito mais difícil. Assim como a parte de equiparação salarial em relação ao plano de cargos é um aporte muito importante, porque ele não necessariamente aqueles funcionários que desempenharam a mesma função, eles poderão receber a mesma remuneração, visto que isso vai valer muito da consciência e do entendimento do empregador. Vocês veem, de alguma maneira, essa questão do plano de cargos, uma diferença entre os empregos de mulheres e homens, tendo o mesmo plano de cargo na mesma função? Não. Porque ele visa a competência do trabalhador, em detrimento se ele é de gênero, de classe, idade e tal. Diferente de antigamente, que era por função da idade dele que tinha na empresa, o tempo que ele tinha naquele cargo e tal. Agora não. Infelizmente isso não acontece, né? Porque mulheres assim, vão sempre estar no mesmo cargo. Infelizmente é o que acontece no Brasil. Mulheres vão sempre estar no mesmo cargo que homens e ganhando salários a menos. Um ponto negativo em relação a isso é que, como a empresa ela vai tratar disso diretamente com o seu produtor, algumas vezes ela pode sair, geralmente ela sai por cima do produtor, né? Aí isso ocorre que pode ser que ele chegue a perder alguns direitos nesse processo. Se já ocorre hoje de mulheres, mesmo atuando no mesmo cargo, receber menos que um homem,
não precisando mais dessa equiparação salarial, ela não sendo tão necessária agora, vai aumentar esse índice, principalmente de homens que atuam nos mesmos cargos, mas ganham mais que as mulheres. Isso aí. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Não? Então, muito obrigado. Vamos esperar aí o resultado. Obrigado. Bate palma. Bom, estamos com mais um grupo de banco de horas. Queria que vocês se apresentassem, mas antes de iniciar a gravação, eu queria dar a informação de que o aluno Antônio, que está aqui junto com a gente, aqui do grupo de banco de horas, estará fazendo a gravação sozinho, né? O grupo dele, que foi destinado pelo professor Almir, não vai participar, então, como substituto, assim, para não ficar uma coisa tão robótica, só eu e ele falando aqui, a gente ficar debatendo um assunto. mais dinâmico. Para ficar mais dinâmico, a gente chamou o aluno Vitor, José Vitor, para dar uma ajudadazinha a ele aqui. Queria que você se apresentasse, por favor. Bom, eu sou o Antônio, discente do curso de Ciência e Tecnologia e estou matriculado na disciplina de Segurança do Trabalho. Meu nome é José Vitor, do curso de Ciência e Tecnologia. Queria que você me explicasse, assim, um conceito bem breve. O que caracteriza o banco de horas, né? O que é o banco de horas? Conceito. Bom, o banco de horas ele se caracteriza como a armazenagem de horas, né, trabalhadas além da jornada normal, diária do trabalho, sem um pagamento do adicional da hora extra, devendo esse excesso, entretanto, ele ser uma compensação para a sua correspondente diminuição entre outros dias de trabalho. Em geral, esta compensação de horas ela objetiva a redução ou a supressão do trabalho em sábados, segunda-feiras, que antecede os feriados, as terça-feiras e sexta-feiras que sucedem também os feriados, e as quintas-feiras, dia de carnaval, e quartas de cinzas, que são o meu expediente. Existe também, dentro desses aspectos do banco de horas, uma formalização. E o que seria essa formalização? Essa formalização é como se fosse uma necessidade de documento elaborado pela empresa, no qual deve constar as regras do banco de horas. Por exemplo, a partir de que data entrará em vigor o referido sistema, ou como será feita a compensação de horas, de que forma ocorrerá, se por setor ou para todos os funcionários, etc. Então é mais ou menos essa a característica. Então, resumindo, o banco de horas é um banco, vamos dizer assim, analogia, fazer um banco onde você vai ter um determinado dinheiro, só que, vamos dizer, a analogia seria com a sua quantidade de dinheiro. Isso. E o banco, com juros, o seu dinheiro iria aumentando, que você ia recebendo. Então, quanto mais você trabalhasse, mais horas você trabalhasse, Analogamente é exatamente mais dinheiro você ia receber, né? Quanto mais você trabalha, mais você ganha. E como é que se aplica o banco de horas em trabalhos domésticos, né? Porque há a diferença do trabalho em empresas e o trabalho doméstico. Relativamente aos empregados domésticos, não se aplicam as referidas normas de compensação de horas de trabalho, uma vez que a eles não se aplicam as normas contidas na CLT. Além do que a Lei 5859/1972, que rege o trabalho doméstico, não fixa uma jornada de trabalho para esta classe de empregados. Então a secretária do lar, né, a empregada, ela não estaria dentro desse padrão, né? Exatamente. Porque não há nenhuma norma que coloque eles dentro. Não há obrigatoriedade em relação ao trabalho da doméstica, por exemplo. Exemplo, ela trabalha 8 horas por dia, ela pode trabalhar mais, mas não teria não ganharia o que deveria ganhar, por exemplo. O adicional. Isso, é um acordo entre o empregado e o empregador. Certo. E que são as compensações de horas, prorrogação, existência simultânea e finalidade? Quais são isso tudo aí?
Bom, a finalidade do acordo de compensação de horas e a prorrogação existência simultânea é como se fosse uma afirmação de acordo de compensação e prorrogação simultaneamente, desde que a soma de ambos não ultrapasse o limite, por exemplo, de 10 horas diárias. Então, assim, se a jornada é de segunda a sexta-feira, é tipo de 8h48, é possível prorrogar diariamente de 1 a 12 com horas extraordinárias, ou seja, hora extra, de forma a totalizar o limite máximo de 10 horas diárias. Então seria mais ou menos isso. É como se você tivesse um horário pré-definido, porém você poderia ultrapassar, e aí isso pode ter sido visualizado como se fosse uma hora extra. Então aí você ganharia pela hora, é como se fosse um adicional, acima do que você trabalha. E quando você, no caso, banco de horas, você trabalhou 8 horas, mas você não chegou na hora certa do seu expediente, né? Você se atrasou. Então, qual é essa relação? Tem alguma relação entre o atraso seu e o banco de horas? Eventuais atrasos dos empregados poderão ser compensados com horas de crédito, incluídas em bancos de horas, desde que essa condição tenha sido previamente acordada com o sindicato durante a elaboração desse sistema, e desde que haja os detalhes sobre a forma desta compensação. Então, se eu chegar atrasado, eu poderia, junto com o sindicato, ia ter uma ideia junto com a empresa, e, tipo, chegar atrasado, eu poderia, vamos dizer, eu trabalho 8 horas, entro de 6 da manhã. Então você está entrando 2 horas de antecedência no seu ambiente de trabalho. Aí você, ou então você saísse depois, né? E você pode sair depois e compensar essa hora, né? Seria assim, se trabalhar 8 horas, você pode... Mas tudo isso, você tinha que, primeiramente, falar com o sindicato, normalizar tudo, aí sim você poderia entrar nesse banco de horas. Junto com o empregador, né? Isso. É o acordo, né? Que tem que ser feito. E os menores de idade, né? Eles têm alguma diferença que trata assim, como aqui? Sobre essa compensação, né? Que existem também. Bom, tratando dessa compensação da horas de trabalho para menores de 18 anos, nos termos da Instrução Normativa da Secretaria de Relações do Trabalho, a CRT, número 01 de 1988, se faz necessário que a celebração da convenção, ou desse acordo coletivo específico com o respectivo sindicato da categoria profissional, ou seja, tem que haver esse acordo também junto ao sindicato, para que essa legislação que foi vigorada para menores de idade também seja aplicada e eles não estejam sofrendo em relação ao banco de horas. E quais são as penalidades se o empregado não cumprir, ou então o empregado não cumprir essas normas, né? Bom, nos casos dessa rescisão contratual, quando ocorre a rescisão do contrato do trabalho, sem que venha havido a compensação integral da jornada extraordinária, ou seja, da hora extra, ela deverá, a empresa, pagar ao trabalhador essas horas extras que não são compensadas, calculado sobre o valor da remuneração na data de rescisão. Então, em caso de rescisão de contrato, possuindo o empregado um saldo negativo de banco de horas, no acordo firmado para a implantação do banco de horas, deve haver uma cláusula prevendo o desconto na rescisão de horas que o empregado estiver devendo para a empresa. Então, por exemplo, o empregado desligado em virtude de extinção ou término de contrato a prazo, experiência, por exemplo, não deve trabalhar além da jornada normal para compensar algum dia após o respectivo término, por exemplo. Então, ele pode não querer exceder esse trabalho, essa jornada extra. Enfim, as perguntas eram somente essas, mas alguém tem alguma coisa a acrescentar? Bom, eu só queria dizer que fica evidente que falar sobre o banco de horas para o trabalhador é importante, embora alguns não tenham conhecimento acerca dessa temática. E eu acho que o estudo em si, ele se baseia mais ou menos no que propõe a disciplina, né? De que eu acho que a segurança em relação à informação, ela também é importante. Então, estar seguro daquilo que você está fazendo, sobre o que você está fazendo,
faz com que a pessoa esteja mais ciente em relação à sociedade em si, ao que o trabalho oferece e de que forma você pode atuar desde que você não quebre as leis, né? Então é bastante importante você debater sobre esse tema. Assim que o banco de horas também beneficia muito o trabalhador. Tem muito trabalhador que com certeza não sabe dessa regra. Exatamente. Estar a par disso faz com que ele esteja por dentro, né? Então ele não fique meio que leigo em relação ao assunto e também não seja... Às vezes o trabalhador vai para seu emprego, só que ele queria aquela horinha antes de ir para o emprego para resolver algum problema na rua, de saúde ou que seja. E ele podia compensar isso sem muita burocracia, né? Exatamente, é uma questão só de conversa, de diálogo mesmo com o empregador, né, no caso. Então, assim, uma forma de criar, saber, né, essa questão dos horários que o pessoal entra o bater o ponto, né? Bater o ponto, exatamente. Pra digitalzinho lá, o cartãozinho e fiscalizar. Exatamente isso. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Bom, acho que a gente falou mais ou menos superficialmente. É claro que isso daqui é bem... Se fosse para se aprofundar nisso, a gente passaria muito tempo. Falar sobre a formalização ia ser bastante tempo. Até mesmo falar dos próprios artigos da Constituição. Isso, porque é muito extenso, é bem extenso. Mas é exatamente isso. Superficialmente, eu acho que para quem é leigo no assunto, entender um pouco sobre o que é o banco de horas, bom, acho que deu para repassar mais ou menos. Pois então, muito obrigado aí. Vamos aguardar o resultado, né? Pronto, estamos com mais um grupo aqui, o grupo 9, com a temática de insalubridade. E eu queria que vocês se apresentassem, por favor. Pode começar por aqui. Meu nome é Jennifer e eu sou aluna de CIT do Campus Paulo dos Ferros. Meu nome é Vitória, eu sou aluna de CIT do Campus Paulo dos Ferros. Meu nome é Alexandre, sou aluno de CIT do Campus Paulo dos Ferros. Meu nome é Alda Ceia, sou aluna de CIT do Campus Paulo dos Ferros. Para começar, a gente entender o que é o assunto, eu quero que vocês me deem um conceito sobre insalubridade. Por favor. Insalubridade é usado para definir qualquer trabalho em um ambiente hostil, ou seja, que exponha o trabalhador a agentes que podem ser físicos, químicos ou biológicos. Segundo o artigo 189 da Constituição da Lei Trabalhista, a atividade de insalubridade é toda aquela atividade que por método, natureza ou condição expõe o trabalhador a esses agentes, seja que vá além do limite tolerado, seja pela natureza desse agente nocivo, pela quantidade de tempo que ele vai ficar exposto ou pela intensidade. Se eu trabalhar em um lugar com risco de tocar fogo, é um ambiente insalubre ou não? Poderia me dizer? Tem a possibilidade de pegar fogo? Sim, tem possibilidade. É um ambiente salubre ou um ambiente periculoso, um ambiente perigoso? Entendeu? Eu quero que vocês definem essa diferença entre insalubre e perigoso, né? Porque quando você está num ambiente que ele tende a tocar fogo, como um posto de gasolina, exemplo, você está em um ambiente perigoso, que deixa você arremeter, pode perder sua vida. Aí eu quero que vocês me expliquem essa diferença. Isso mesmo. Assim, insalubridade, ela é tipo assim, quando se está no trabalho e aí você está exposto a um risco para a sua saúde, a um risco que vai afetar um risco contínuo, um risco que ele pode acrescentar alguma deficiência ou algum problema na saúde do trabalhador. Já quanto nesse caso que você tinha falado, eu acho que ele deve ser perigoso, como você disse, ele é perigoso, então ele não entra dentro das atividades insalubres. Ele, na verdade, entra dentro
quando se trata dos benefícios dos trabalhadores, ele vai receber um benefício. Ele vai receber adicional no seu salário. Isso, não vai ser um adicional de insalubridade, vai ser de periculosidade, porque ele é perigoso, uma coisa que vai, em algum momento pode ser que aconteça alguma coisa, aí vai prejudicar, vai correr risco a vida dele. E não quem só a poderia saúde. receber esse adicional de insalubridade? Quem são os tipos de trabalho que pode receber? São todos aqueles trabalhos que contêm os ruídos, exposição ao calor, radiação, agentes químicos, como poeiras, minerais, o benzeno, os agentes biológicos também, que são encontrados muito em hospitais, que são os vírus, as bactérias e entre outros. E quais são os tipos de insalubridade que existem? Como você disse, tem os lugares, quem pode receber o pessoal que trabalha nessa área, né? Quais são os tipos de insalubridade, né? Que você fala, biológico, né? Os químicos, os físicos e os biológicos. Certo. E alguém poderia me responder como é feito o cálculo para receber esse adicional? O adicional, ele é feito com base no artigo, na NR 15. Ele é feito com base nela, porque nela vem dizendo todos os riscos que determinados trabalhos pode vir a submeter o trabalhador. E não só isso, além dele dizer como que é esses riscos, ele diz uma porcentagem de risco, digamos assim. Aí ele calcula esse risco considerando uma porcentagem de 10, 20 e 40%, porque o de 30% na verdade, essa questão da porcentagem, ela é relacionada ao salário, ao adicional que vai ser recebido pelo trabalhador. E esse adicional, ele tem como base o salário mínimo, que ele tem como base o salário mínimo, isso mesmo. E aí dependendo do grau dessa insalubridade, é que vai estar sendo feito esse cálculo. Pronto, para o grau mínimo é 10%, para o grau médio é 20% e para o grau máximo é 40%, que todos esses cálculos, a base dele é o salário mínimo. Insalubridade e periculosidade é uma coisa muito importante, né, para o trabalhador, para salvar vidas e dificultar o acesso de determinados materiais e tudo mais. E tem também mapa de risco, né, que é um trabalho feito junto com o pessoal do CIPA. Vocês poderiam me explicar assim essa relação? Eu poderia falar, você sabe. Você não fez o trabalho? Sim. A pergunta é mapa de risco, insalubridade e periculosidade. Eu quero que você conecte esses três assuntos e fala assim, explique o mapa de risco e a importância que ele tem. Bom, o mapa de risco ele não vai falar só sobre a insalubridade, né? Mas o mapa de risco, após ser estipulado com o ambiente, ele vai definir quais os agentes que que o trabalhador vai estar exposto em um determinado lugar. A importância dele, e o grau também, né? A importância dele é para preservar os ambientes, né? Evitar riscos, como o mapa já diz. Por última pergunta, eu queria saber se vocês viram alguma diferença entre na reforma trabalhista, né? Se teve alguma diferença. Agora o trabalhador o patrão pode entrar em acordo, dependendo do grau também de insalubridade, entrar em acordo com o trabalhador, com questões de trabalho, a jornada de trabalho, intervalos. E também uma coisa que eu achei bem interessante, que é sobre as grávidas e os lactantes. Agora eles podem trabalhar em ambientes com grau mínimo e médio de insalubridade, o que antes não era. Dependendo também do porque tipo, a grávida pode não trabalhar nesse ambiente, mesmo sendo mínimo, dependendo se ela tiver uma orientação médica. Mas agora é permitido ela trabalhar em ambientes
mínimos e médios de insalubridade. Certo. E alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Alguma coisa interessante sobre o assunto? Uma coisa que chama bastante atenção é que se por acaso o trabalhador ele acredita que no ambiente de trabalho dele tem alguma coisa que vai afetar a sua saúde, e ele mesmo que ele consiga provar diante da justiça que isso possa acontecer, traga laudos médicos, se por acaso esse tipo de agente nocivo não estiver previsto dentro das normas que estabelecem os agentes que são nocivos para a saúde do trabalhador, se o que ele está afirmando que vai prejudicar a saúde dele não estiver lá numa tabela, ele pede a causa, e mesmo que isso traga prejuízo à saúde dele, ele ainda não poderá receber esse adicional de insalubridade. O que é bem debatido ainda hoje, porque tem muitas coisas que, na verdade, ainda que assim, merece um pouco mais de atenção, né? Quanto aos prejuízos que vai trazer à saúde do trabalhador, e que não estão lá dentro da tabelazinha disponibilizada pelo governo. Mais alguma coisa? Não? Vamos esperar aí o resultado e é só isso. Estou agora com o grupo 10, né? Também da turma 2. E o assunto deles é periculosidade. Queria que vocês se apresentassem aí, né? Dissessem o nome e o curso. Eu me chamo Marisa, sou do curso de CIT, estou no 6º período. Raquel Luana, sou do curso de Ciência e Tecnologia, do 5º período. Antônia Dayara, também do curso de Ciência e Tecnologia, e estou no 6º período. GSN, sou do curso de Arquitetura e Urbanismo, estou no 5º período. E eu quero que vocês me digam, né, o conceito de periculosidade e o que é que vocês acham que significa aí. Bom, o conceito de periculosidade, ele está relacionado a quando a integridade e a saúde do trabalhador estão em riscos. Quando uma determinada atividade ela se torna perigosa e traz risco de vida. Então periculosidade, o termo significa perigo, né? Isso. Condições que fazem um trabalho ser perigoso ou não. Traz risco de vida para o trabalhador. Então, como funciona, né? Como é adicional que eu estou sabendo aí que existe de periculosidade, né? Esse adicional que você recebe no seu salário porque você está ali correndo algum perigo, então para compensar esse perigo vou lá e tomar aqui R$1 aí. Quero que você me diga aí como é que funciona isso. Bom, isso é uma medida que foi aprovada pelo Ministério do Trabalho, e realmente quando um trabalhador ele expõe muito a sua vida, ele tem direito a um adicional, porque o trabalho que ele desenvolve ele acaba se tornando mais perigoso do que os demais. Então esse adicional é, como você falou, é uma compensação a esse risco que o trabalhador está exposto. Então, quem tem direito, né? Quem tem um direito a essa periculosidade? Quais são os tipos de trabalho e os tipos de perigos? De acordo com a regulamentação do trabalho, dos direitos trabalhistas, que foi aprovada pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, o adicional de periculosidade ele é pago aos trabalhadores que executam atividades que põem a sua vida em risco. E existe toda uma regulamentação por trás que vai avaliar os casos cabíveis que o trabalhador vai receber esse adicional. Que a gente pode citar os riscos inflamáveis. Tipo, bombeiro, o pessoal que trabalha em posto de gasolina também recebe. O pessoal que trabalha com explosivos, com energia elétrica, com segurança pessoal ou patrimonial, substâncias radioativas e até os motociclistas que arriscam sua vida, às vezes em algum trabalho na pista, em algum trabalho que eles desenvolvem.
nessa função. Tem mais algum tipo de profissão que... mais um tipo de perigo que o pessoal corre, né? Biológico, né? Químico, o que é que vocês falam esse tipo de perigo que recebe adicional por causa disso? Mas esse já está mais no caso da insalubridade também. Nem todo emprego recebe, que tem algum perigo, recebe algum adicional de periculosidade. Somente aqueles que estão ditados pela CLT, que tem toda uma perícia técnica, pode ter esse adicional, esses trabalhadores. É só inflamáveis que a gente recebe? Não, inflamáveis, elétricos, explosivos, segurança pessoal, quem trabalha com a segurança de pessoas ou de algum patrimônio que está correndo risco, tipo assim, lá vem, tem assaltos, alguém que vem e a pessoa está lá trabalhando como segurança. Então, ele, em todo momento, ele está correndo um risco de vida, como nas instalações elétricas, principalmente. Quem trabalha diretamente com isso está correndo um risco de acontecer uma descarga elétrica a qualquer momento. Então, em todo momento, ele está correndo um risco de vida. E esse adicional é justamente para compensar esse risco que a pessoa está assumindo. É porque eu fiz essas perguntas e questionei vocês sobre risco biológico, risco químico. Porque o pessoal confunde isso, se é periculosidade e insalubridade, né? Então, eu quero que vocês me expliquem essa diferença entre os dois. Insalubridade é aquele ambiente que traz um risco nocivo à saúde. Agora, já a periculosidade é quando traz um risco à vida da pessoa. Quando ela corre o risco de haver uma morte, por exemplo. Uma fatalidade. Tipo, o trabalho é em altura, né? Geralmente. Vou dar um exemplo de um ambiente insalubre. Vamos supor que um ambiente tem muito ruído. Então, ele é considerado um ambiente salubre. E já um ambiente perigoso poderia ser uma estação de energia, quando você tem sempre aquele contato direto com a eletricidade. Então, já é um risco na sua vida. É uma forma meio estranha de definir o grau de periculosidade, né? Mas eu quero saber, vocês eu quero que vocês digam, né, na pesquisa de vocês, se vocês sabem como é que é feito o cálculo, né, da periculosidade de um lugar e como é. O cálculo, ele é feito 30% acima do salário nominal do trabalhador. Qual a diferença entre o salário de uma pessoa que vai receber o adicional de insalubridade e o de periculosidade? O de insalubridade já é sobre o salário mínimo do trabalhador, que é de 10%, 20% e 40%. Mas, diferentemente, o de periculosidade vai receber 30% no seu salário nominal. Certo. Então, você pega o salário... E se você estiver em um ambiente perigoso e insalubre, você recebe o adicional dos dois? Não, você não recebe o salário. Dos dois, não. Dos dois. Se você tem que optar, porque geralmente vai haver uma opção. E geralmente fica o de maior custo. Por exemplo, se o de insalubridade for menor que o de periculosidade. Então, qual é o maior, né? O de periculosidade. Então, vai sobrepor o outro. Então, a pessoa vai ficar recebendo o de periculosidade. Mas nunca ele vai receber os dois. Vocês sabem se teve alguma diferença na reforma trabalhista sobre essa questão da periculosidade? Não, após as pesquisas que nós realizamos, nós constatamos que não houve nenhuma mudança. É isso aí. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Bom, a questão da caracterização, né? De como é feita a caracterização do ambiente que oferece perigo, né? Para o trabalhador. Não pode ser feito de forma arbitrária por qualquer pessoa, não. Tem uma equipe, uma perícia que vai fazer essa caracterização. O médico do trabalho e o engenheiro do trabalho. Somente o médico do trabalho e o engenheiro do trabalho que pode dizer as situações cabíveis. O engenheiro de segurança do trabalho. O engenheiro do trabalho ou o médico do trabalho. Todos registrados no Ministério do Trabalho e do Emprego. Eles que têm essa autonomia. Certo. Mais alguma coisa a acrescentar? Não?
Pois então, muito obrigado e vamos esperar o resultado aí. Então, é com isso, com essa oportunidade que o professor Almir Mariano nos deu, que encerramos esse podcast. Muito honrados com essa oportunidade e que o desempenho dos alunos da cadeira sejam boas, né? Já que as entrevistas foram tão boas. E muito obrigado e tchau.